Olá, jovens! Eu sou o Dr. Gabriel Paes, diretor técnico do Instituto Biodesp, e sejam bem-vindos a mais um 5 Tips. E o tema de hoje ele é muito interessante, porque ele determina diretamente qual será o direcionamento do seu trabalho de conclusão de curso. Então a gente organizou essa aula para indicar as principais características de um estudo de revisão de literatura e de um estudo experimental, ou uma pesquisa quantitativa e qualitativa que envolve coleta de dados, que é o que o pessoal entende de uma forma mais clara. E até o final do vídeo de hoje você aprenderá super 5 dicas para conseguir definir e organizar melhor a coleta de dados e organização do seu trabalho. Mas antes da gente começar as 5 dicas, é muito importante que você se inscreva no canal, marque o sininho da notificação e dê aquele joinha para a gente sempre compartilhar conteúdos novos e de qualidade e colaborar com o desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso, assim como dúvidas que surgem em relação a treinamento e reabilitação de lesões. Então, jovens, vamos ao que interessa. Essa é uma aula que eu ministro usualmente para meus alunos de iniciação científica e o objetivo é, obviamente, esclarecer que o sucesso de qualquer projeto de pesquisa, dissertação ou tese ele é dependente extremamente do rigor metodológico que você irá pesquisar e adotar ao longo desse processo. Então a gente vai entender basicamente que as pesquisas que a gente chama de pesquisa de campo, elas têm diferentes modelos e isso determina a característica da intervenção que será realizada. Nesse contexto, temos alguns tipos de pesquisa bem interessantes para apresentar. Inicialmente nós temos a pesquisa descritiva, experimental, e a gente vai ficar em torno desses dois modelos no vídeo de hoje. Nos próximos vídeos o professor Haroldo Santana irá entrar especificamente na parte de descrição do artigo. Então, em relação à pesquisa descritiva, uma das principais características é quando você decide investigar o perfil de um determinado público. Exemplo, eu quero identificar o nível de mobilidade e estabilização de joelho de atletas profissionais de vôlei. Então, na verdade, eu estou construindo um perfil ali, basicamente. A principal característica é a observação, a análise e descrições de variáveis. Nessa perspectiva, o objetivo é sempre identificar métodos ou maneiras que auxiliem na solução de problemas, né? Ou melhorar a intervenção prática. É aquilo que a gente sempre diz. Não existe prática de qualidade sem pesquisa. Então, é muito importante que a gente considere inicialmente os problemas que surgem na prática para daí pensar nos projetos de pesquisa. Então, nesse contexto, nós temos vários métodos e técnicas científicos que permitem a resolução desses problemas. Em relação a isso, alguns modelos clássicos de pesquisa descritiva devem ser citados. Nós temos, por exemplo, o Survey, né? E ele é caracterizado prioritariamente pela aplicação de questionários, entrevistas e outros modelos de identificação e observação de variáveis. Para a gente direcionar isso de uma forma mais objetiva, vamos conferir aqui. Então, o principal objetivo do Survey é você determinar ou coletar informações que refletem a realidade prática de uma determinada população. Como eu falei anteriormente, os métodos adotados num tipo de pesquisa conhecido como Survey ou levantamento, eles são bem conhecidos pela gente através das pesquisas do Ibope, do Datafolha, do próprio IBGE, para identificar, por exemplo, a distribuição de idade da população brasileira. Será que isso tem uma relação característica por regiões no Brasil? Então, os pesquisadores desses institutos, eles aplicam usualmente questionários para identificar isso ou entrevistas pessoais, e antigamente era bem comum também a realização de entrevistas via telefone, já não é um método tão comum, né, nos dias atuais. Nessa perspectiva, temos alguns exemplos, né, alguns questionários que são aplicados para a qualidade de vida, nível de atividade física, prevalência de sedentarismo, incidência de dor lombar, hábitos alimentares. Então, na verdade, esses instrumentos eles refletem, vamos dizer assim, um levantamento de dados a partir das diferentes características de uma população ou público específico, né? Um desses questionários clássicos é o IPAC, que ele é utilizado para identificar o nível de prática de atividade física, ou na verdade a ausência dela, em um determinado público. Então são várias questões com classificações e algumas opções que determinam a quantidade em dias ou minutos e horas por semana. Então, a partir do IPAC especificamente, a gente consegue calcular alguns scores, né, ou índices, para determinar ou agrupar
o nível de atividade física em categorias. Para o pessoal então que está interessado em desenvolver um projeto de TCC e quer investigar alguma associação com outra variável e o nível de atividade física, o IPAC é um questionário validado internacionalmente e muito aplicado em vários estudos. Muito bem, diferenças básicas, né, entre o survey e o survey normativo. De forma geral, o objetivo é a gente identificar características predominantes em alguma amostra, como eu falei anteriormente. Então a gente tem aqui exemplo, um teste de aptidão física, para deixar bem claro. Nesse contexto, e a gente pode trazer uma outra forma de intervenção na verdade não, né, de identificação de variáveis, que são os testes. Então através dos testes nós podemos realizar o perfil de determinados atletas, como eu citei no início do vídeo, a caracterização de um grupo, exemplo, qual é a característica de tempo de estudo de alunos do primeiro período e alunos do último período na semana de prova, na verdade, ou antes da semana de prova. Então a gente pode aplicar questionários e fazer uma possível associação com o desempenho, que é o que a gente vai vendo em um outro modelo de pesquisa à frente, mas que a gente deixe claro aqui que esse método e tipo de pesquisa não estabelece uma relação de causa e efeito, é um levantamento de dados, ok? Muito bem, o que é pesquisa desenvolvimental? Nós temos basicamente como objetivo investigar mudanças no comportamento ao longo de um período determinado de tempo. Então nós temos dois modelos básicos, com delineamento longitudinal e transversal. De uma forma bem objetiva, vamos tentar entender isso. Então digamos que meu objetivo seja avaliar um índice de composição corporal em escolares, ou seja, nas crianças de uma determinada escola, desde o primeiro ano até o período no qual essa criança chegará no 9º ano e vai mudar de segmento ou escola. Então é um acompanhamento a médio e longo prazo e eu vou reproduzir essas avaliações periodicamente para conseguir aplicar de uma forma concreta esse acompanhamento. Então é esse tipo de estudo no qual a gente pode ou não realizar uma intervenção, um acompanhamento, ele tem um delineamento longitudinal, perfeito? Muito bem. Então, um outro modelo aqui, nós temos aqui intervalos fixos, né? Como eu falei, você pode avaliar o desempenho de salto em crianças em idades diferentes, para você, de certa forma, identificar se a idade e o desenvolvimento motor interferem proporcionalmente no desempenho do salto. Parece óbvio, mas uma pergunta bem interessante. A partir de qual momento ou intervalo de idade o desempenho do salto ele aumenta de forma significativa? Será que eu tenho um aumento a cada ano de 10%? E a partir de uma determinada idade esse aumento proporcionalmente vai para 30%, 40%, 50%? Então na ciência nem tudo parece tão óbvio, né? Daí surgem os problemas e questionamentos que darão origem às pesquisas. O delineamento transversal é um pouquinho diferente. Eu vou determinar um período específico para avaliar sujeitos diferentes e identificar as características naquele exato período. Eu não tenho necessariamente uma perspectiva de acompanhamento. Então eu pego um período, faço uma avaliação em determinado momento e não necessariamente a necessidade de avaliar os mesmos indivíduos e nem realizar essa avaliação a médio e longo prazo, ou seja, não tem acompanhamento. Então essa é uma diferença bem interessante. Lembrando que estamos falando de pesquisa desenvolvimental. Eu só diferenciei o delineamento, né, longitudinal ou transversal. Então aqui um exemplo, né, avaliar o desempenho de saltos em crianças de 6, 8 e 10 anos. Só que aqui eu não estou acompanhando essas crianças. Eu estou entrando na escola em determinado dia e avaliando crianças com idades diferentes. É importante que isso fique bem claro. Nesse contexto, para a gente fechar o vídeo de hoje, temos a pesquisa correlacional. E alguns pontos devem ser bem descritos aqui. Uma correlação simples, ela estuda a relação entre as variáveis. Então é muito importante que isso fique claro. A gente pode tentar verificar uma associação entre o efeito do consumo de suplemento e o desenvolvimento de força. Eu não posso estabelecer uma relação de causa e efeito, porque a modelagem do tratamento de dados para esse tipo de associação ou inferência, ela é diferente. Eu quero saber o seguinte, se quem consome whey protein, BCAA, tem uma carga de desempenho superior no teste de um RM. Então, eu posso observar através de uma correlação que existe uma associação entre as variáveis.
eu não posso afirmar que quem consome BCAA automaticamente vai obter uma carga maior. Vocês entenderam a diferença? Essa relação de causa e efeito, ela é realizada através de uma regressão linear, que, para tentar explicar de uma forma bem simples, é um procedimento estatístico, digamos, em um nível acima de uma correlação simples. Então, só para a gente entender as correlações, nós temos aqui a positiva, quando duas variáveis aumentam proporcionalmente. Temos a correlação negativa, ou seja, à medida que uma variável aumenta, a outra reduz proporcionalmente. E nós temos a ausência de correlação, ou seja, quando as variáveis não apresentam nenhum tipo de associação, certo? Então é muito importante que isso fique claro. E aqui alguns exemplos, né? Pensando numa associação positiva, a aptidão física em relação à frequência de exercício. Nós temos duas variáveis que aumentam proporcionalmente. Correlação negativa, o nível de exercício, a prática dele, em relação ao percentual de gordura. Então o que a gente entende? Que à medida que a sua prática aumenta, o percentual de gordura, ele reduz proporcionalmente. E aí seria a outra relação entre exercício físico e escolaridade. Então, obviamente, não parece ter uma associação entre as duas variáveis, certo? Nesse contexto, a gente tem alguns exemplos aqui de pesquisas correlacionais, mas mais uma vez, é importante deixar claro que uma correlação simples não estabelece uma relação de causa e efeito, apenas uma associação ou não entre duas ou mais variáveis analisadas, certo? Então a gente fecha o vídeo de hoje nesses dois tipos de pesquisa. Nos próximos vídeos com o professor Haroldo Santana, entraremos em tópicos mais profundos em relação ao que a gente tem desenvolvido ao longo da produção do TCC e de artigos científicos de forma geral. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O objetivo foi fornecer ferramentas que te auxiliem na decisão entre o trabalho de revisão ou uma pesquisa de campo, bem como traçar, na verdade, como se fosse um passo a passo para que você chegue ao objetivo final com mais tranquilidade, organização e, obviamente, qualidade, né? Até o próximo 5 Tips, fiquem ligados no canal, não esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo com os amigos. Até o próximo!